Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Gênesis, nosso 17º encontro, o homem antes e depois do pecado. Nós vamos ver um tema interessante para a nossa reflexão. A pergunta é: que coisa leva o homem ao pecado? A serpente encontra a chave para tentar o homem. A chave é que ao comer, o homem e a mulher se tornarão como Deus. Isto é, como Deus faz, Criador de mundos. Como se cria o mundo? O mundo vem criado quando Deus, ao criar, se retira do mundo e se esconde. No último dia da criação, é aquele momento em que Deus se retira do mundo para que, isto é, a finalidade, o homem possa chegar a descobri-lo. Esse Deus que cria e se esconde. É um desafio para o ser humano. Um desafio diante da criação que lhe foi dada como dom, para que ele possa exercer essa capacidade pensante para descobrir a Deus que criou o mundo e se escondeu. E assim ele conseguir, ele vai conseguir descobrir a Deus. Pois aqui vem uma questão importante, pois nem tudo pode ser dado ao ser humano. Nada pode ser dado de graça. Cabe ao ser humano um grande desafio. Deus deu esse desafio. Então, ele não pode dar tudo de presente. Ele deve também fazer com que o homem seja desafiado, dele que se tornou o Senhor da criação, ser capaz de descobrir Deus que se esconde. Porque não seria bom nem honesto da parte de Deus, entre aspas, nem seria pedagógico que o homem tudo tivesse de presente, sem nada ser capaz de se esforçar. Um homem que dá comida àquele que não tem, o está dando o pão da vergonha, nos fala os rabinos. Você pode fazer a caridade, mas aquele que recebe se envergonha. Se Deus der o pão de presente, de graça, tudo, se der tudo de graça para o ser humano, faz do homem se envergonhar, porque ele não se esforça, ele não se empenha para adquirir o conhecimento de Deus e a busca de Deus. Deus não quer dar o mundo de presente ao ser humano, para que o homem se envergonhe. Deus se retira do mundo para que o homem possa descobrir Deus pela sua própria força. Cabe ao homem, na obra da criação, ser capaz de buscar a Deus e conhecê-lo. Ele deu a grande parte da criação, mas colocou um desafio no ser humano, essa realidade de buscar a Deus e descobri-lo na criação,
Ele que exerce todo esse poder sobre a criação. O ser humano foi dado tudo isso ao homem, mas Deus deixou sempre aquela reserva, que é a capacidade do que faz o homem crescer. A conquista faz o homem, né? Então a conquista faz o homem, faz a vida do homem, a realização do homem. O homem é um ser de conquista, não um ser de presentes. O ser humano não teria nenhuma missão e não chegaria à conquista e à busca se tudo lhe fosse dado de graça. Deus se retira do mundo para que o homem possa chegar, conquistar, por sua própria conta, o conhecimento daquele que é o Criador de todas as coisas. É um desafio que ele coloca ao próprio ser humano. Agora vem, a serpente sugere ao ser humano de que ele vai se tornar criador do mundo. E ao criar o mundo, o ser humano não vai precisar de Deus e ele vai fazer de tudo para que Deus se esconda, para que Deus não seja descoberto, para que Deus não tire dele, né, a conquista do mundo. É construir o mundo sem Deus. Esta é a tentação da serpente. É criar coisas escondidas, não coisas abertas, que se possa ser conhecidas, pois o mundo se cria escondendo. Deste modo, o homem chegaria à grande descoberta, ou a grandes descobertas. E que o ser humano, como criador do mundo, vai fazer de tudo para esconder a Deus, porque ele não precisa mais de Deus. Esta é a grande tentação da serpente. É mostrar ao homem que ele não precisa de Deus, que ele pode esconder a Deus, negar a Deus, e ele mesmo se tornar o criador do mundo sem Deus. O homem quis criar o mundo das trevas à luz. Mas ele não toma consciência daquilo que é o mal. Não podemos entender, né, porque não temos a experiência do mal. Quando deparamos com aquilo que não temos experiência, não tomamos consciência das consequências. Muitas vezes nós queremos tomar decisões, essas decisões nós queremos tomar, muitas vezes, das nossas, entre aspas, criações mentais, e que muitas vezes nós queremos criar essas realidades, mas nós não pensamos nas consequências daquilo que criamos, e do mal que pode estar inerente àquilo que é criado. A serpente propõe ao homem que eles serão criadores de mundo, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sereis como Deus. Isto é, criadores de mundo. Como Deus criou o mundo, eles também seriam criadores de mundos. Mas eles teriam poder de poder esconder a Deus, não buscar a Deus. Eles têm o poder de construir um mundo sem Deus. Assim, o ser humano quer se tornar Deus e rejeitar o conhecimento, a busca do conhecimento do autor de toda a criação. Essa é a grande tentação da serpente. A serpente quer fazer com que o ser humano, ao criar mundos, ele mesmo, fechando em si mesmo, possa ser capaz de negar o Criador.
para que ele mesmo se torne o senhor da sua própria criação. Então, essa é a grande tentação que a serpente impõe ao ser humano para a questão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano sabe o que é o mal, mas ele não é capaz ainda de perceber a consequência do mal. Ele só vai saber o que é a consequência do mal o dia que ele tomar o fruto e dele comer. Aí então, seus olhos se abrirão. Então, depois nós vamos continuar com a nossa reflexão do homem depois do pecado, né? Essa situação do homem depois do pecado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.